Senhor é o nosso pastor e nada nos falta. O Senhor é o nosso pastor e nada nos falta. As misericórdias do Senhor é a razão de não sermos consumidos. Amém? O Senhor é bom. O tempo todo o Senhor é bom. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Aos visitantes sejam bem-vindos em nome de Jesus. Vamos esperar os irmãos se acomodarem. Vamos abrir nossas Bíblias em Isaías. Hoje de manhã eu acordei com a palavra assim: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Irmãos, nós temos uma condição dada pelo Espírito de Deus de vivermos nessa terra como filhos de Deus, manifestando a glória de Deus. E o inimigo tem pressionado a igreja de Cristo na terra para fazer a própria vontade, porque a nossa própria vontade, ela nos afasta da vontade de Deus. E o Senhor tem nos chamado a cada dia para nós renovarmos a nossa mente, para que a gente não faça conforme a nossa vontade, mas como a vontade do Senhor. Para nós renovarmos a nossa mente, nós temos aprendido que nós devemos meditar na palavra, que nós temos que ter essa palavra no nosso coração, na nossa boca, nos nossos pensamentos. Nós, como filhos de Deus, nós precisamos confessar a verdade do reino de Deus, confessar a palavra de Deus. Ela é a única verdade. Se ela é a única verdade, significa que tudo que está fora da palavra é o quê? Mentira. É engano do inimigo. É engano do inimigo. Agora, nós temos que ser vigilantes. Nós temos que ser vigilantes. Nós temos que aprender. Mas eu não sei, então eu vou meditar na palavra. Eu vou considerar a palavra na minha vida. Tem uma situação aqui, então eu vou ver o que Deus fala a respeito daquela situação. Porque na palavra de Deus é um manual para a nossa vida. A palavra de Deus é o coração de Deus para nós, é um manual de Deus para nós. Então nós vamos ver assim, olha, Deus fala, aqui eu estou passando uma situação nas finanças, mas Deus fala que Ele, Jesus Cristo, se fez pobre para que eu seja rico. A palavra de Deus fala que o Senhor é o meu pastor e nada me falta. Quando Deus fala que não falta nada, é nada em nenhuma área. Nenhuma área, nem física, nem emocional, nem espiritual, nenhuma área. Nós temos que acreditar que o que Deus diz é verdade. Confiar no que Deus diz. E aí a gente ora em línguas, e aí a gente confessa a verdade de Deus, e aí a gente medita na palavra de Deus. Pelo menos uma boa parte dessa igreja aqui, para a honra e para a glória do Senhor, está nas práticas espirituais, confessando a verdade, lendo a palavra e orando em línguas. Uma boa parte, não é todo mundo não, porque tem uns que ainda está aí, lutando com a própria natureza. Aí vem preguiça, vem cansaço, vem tudo que a mente que o inimigo sopra para poder tirar a pessoa daquele lugar ali em Deus. Mas nós precisamos entender que nós não somos pessoas carnais. Nós nascemos de novo, e porque nós nascemos de novo, nós somos pessoas espirituais para viver de acordo com as coisas do Espírito. Nós precisamos crer nessa condição.
Nós precisamos crer nessa palavra. Nós precisamos verdadeiramente aprender a confiar em Deus. Nós precisamos acreditar que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. E se Ele diz que é assim, pronto. O próprio Deus, Ele vela por cumprir a palavra dEle nas nossas vidas. Então nós não temos motivo para poder desconfiar ou andar inseguros nessa terra. É Deus quem nos justifica, quem pode nos condenar? A palavra de Deus. A palavra de Deus que é a âncora para as nossas almas. Mas e aí, eu estou meditando na palavra, eu estou orando em línguas, eu estou confessando as verdades de Deus, mas naquele momento que eu preciso obedecer à voz do Espírito dentro de mim, eu não consigo. E aí? Por que você ou eu não conseguimos, naquele exato momento em que o Espírito Santo de Deus, às vezes está lá orando dentro do quarto, saiu do quarto e já está fazendo a própria vontade. Às vezes está aqui, né, nós estamos reunidos, o culto está maravilhoso, nós estamos recebendo, nós estamos bebendo do maná, e quando sai ali na porta já está pecando. Eu perguntei para o Espírito Santo por que isso acontece. Porque a vontade está forte da pessoa. E quando a vontade está forte, significa que a carne está no domínio. E se a carne está dominando, está faltando uma coisa para essa pessoa fazer. Ela não está jejuando. Porque o jejum é a mortificação da carne. O jejum é para levar a nossa carne para o lugar da morte. Morto sente alguma coisa? Não. Morto você pode bater na cara dele, que ele não vai te revidar. Morto você pode pisar no pé dele. Morto você pode ofender ele. Morto ele pode receber qualquer ataque que ele não vai ter reação. Correto? Então, o que o Espírito Santo está falando para a igreja hoje? Jejua. Para matar a sua vontade. Para levar a sua natureza carnal para um lugar de morte. Então, aí Isaías 58. Eu acredito que muitos aqui já conhecem essa palavra, mas nós vamos ler a partir do versículo 6. Amém? Porventura não é esse o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, despedaças a armadura da servidão, deixe livre os oprimidos e despedaces todo o jugo. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não se escondas do teu semelhante? Aí Deus está falando de uma condição de quê? Da pessoa andar em quê? Em obediência. Só que se nós formos analisarmos essa palavra, nós só conseguimos cumpri-la se a nossa carne estiver num lugar de mortificação. Porque se a nossa carne não estiver no lugar de mortificação, nós vamos olhar primeiro o quê? O nosso lado. Primeiro a nossa vontade. Para depois eu amar o meu semelhante. Para depois eu andar em amor com o meu semelhante. É verdade ou não é?
Então Deus está falando que a condição de jejum é para me levar à prática de obediência, porque eu não vou considerar a minha vontade como soberana. Eu não vou considerar a minha vontade maior, o desejo da minha carne, maior, que tem que ser agradada de qualquer forma. Aqui no versículo 8 vai falar assim, ó. Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será o quê? A tua retaguarda. Então quer dizer que se você e eu andarmos em obediência, nós temos uma habitação. E essa habitação é no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, onde mal nenhum me sucederá, onde praga nenhuma chegará à minha tenda. Por quê? Porque o Senhor é a minha retaguarda. O Senhor que é o guarda de Israel. Por quê? Porque eu escolhi estar no esconderijo do Altíssimo. Essa escolha é através de quê? Da mortificação da minha carne. Para quê? Para eu obedecer, para eu ter força de obedecer a Deus, para eu não colocar a minha vontade como soberana. Amém? Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro e ele dirá, o quê? Eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo, o que é jugo? O nosso jugo, ele é o fardo pesado. Ele é o fardo pesado que Jesus falou assim, troca comigo, porque o seu fardo é pesado e o meu é leve. Então Jesus está falando o seguinte, a sua vontade, ela é para você um peso. E a minha vontade na sua vida, ela é boa, perfeita e agradável. Então vamos trocar o fardo com Jesus? Para trocar o fardo com Jesus, nós temos que obedecer o Espírito de Deus. Não adianta eu só falar assim, eu troco o fardo. E na hora de eu andar em obediência, eu não obedecer. Na hora de eu escolher amar a Deus sobre todas as coisas, eu não amar. Toda a palavra de Deus é linda. É maravilhosa. Mas ela é para ser vivida, não é só falada. Ela tem que estar no meu coração e ela tem que estar aplicada ao quê? Aos meus lábios. Para que eu entenda que a minha segurança é o Senhor. Lá em Provérbios 22 fala, ele me dá hoje a instrução, instrua a você mesmo o caminho que você deve andar sob as vistas do Espírito Santo. Então, quer dizer, instruir a nossa natureza com a palavra de Deus, porque o Espírito de Deus, ele vela por cumprir na nossa vida a palavra dele. Tá dando para entender? Então, aqui, ó, o Senhor, se abrires, eu parei aqui, ó, se tirares do meio de ti o jugo, expliquei o que é jugo. O dedo que ameaça, o falar injurioso, palavras que não é da vontade de Deus, são injúrias. Se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como meio-dia. Então, a prática da palavra faz o quê? Faz a luz resplandecer nas trevas. E a palavra de Deus fala que eu posso salvar até aquele que não é inocente, graças à pureza das minhas mãos. Está lá em Jó 22. Se eu despedaçar o jugo na minha vida, eu salvo até o que não é inocente. Porque Deus me ouve. Amém? Porque eu tenho o poder do Espírito Santo dentro de mim,
que gera uma intercessão favorável para as pessoas à minha volta. Então, se aquele estiver descendo para as trevas, eu vou dizer para cima. E ele vai ter que vir para cima. Por quê? Porque eu vou falar dentro de uma autoridade. Sabe de quê? De vida, de testemunho. Agora, para isso, a minha carne precisa estar o quê? Mortinha, caladinha, na condição que o jejum leva. Por que que Deus chama a igreja a jejuar? Porque o jejum, quando você está jejuando, você fica forte na sua carne, você fica bem forte. Não, a primeira coisa que acontece, sua carne enfraquece. Não é? A carne enfraquece. E você começa a entender a voz do Espírito Santo, porque no mundo tem muitas vozes, mas aí você vai escutar a voz de Deus, porque não tem interferência da sua natureza. A sua carne está fraca. A sua carne enfraqueceu. Aí o que acontece? Sua carne enfraqueceu, o Espírito de Deus vai falar com você e o seu espírito está o quê? Forte. Está fortalecido. Por isso é que Deus chama a igreja a jejuar. Aqui, ó, em Lucas. Lucas 11:38. Não vão ler a partir do 34. Não, 33. Disseram-lhe eles, os discípulos de João, e bem assim os dos fariseus, frequentemente jejuam. Ah, não, gente, é 5. É 5, a partir do 33. Vou até ver o que está lá no 11, hein? 38, alguém olha aí para mim. É 5, a partir do 33. Disseram-lhe eles, os discípulos de João, e bem assim os dos fariseus, frequentemente jejuam e fazem o quê? Orações. Olha para você ver o que interessante. Lá no Velho Testamento já fala que o jejum ele é acompanhado de oração. Tira aqui para mim. Que o jejum é acompanhado de oração. Então, a Bíblia, gente, ela ensina a pessoa a respeito de todas as coisas. Então, por isso que nós temos que ler a palavra de Deus. Como que eu vou jejuar? Não sei jejuar. Dentro da palavra você encontra como jejuar. Lá no Velho Testamento já falou, jejuaram e oraram. Esté chamou o povo para fazer o quê? Jejuar e orar. Se você for lá no livro de Neemias, Neemias estava o quê? Jejuando e orando. Se você for lá para ver a vida de Daniel, Daniel estava jejuando e orando. E aqui, ó, eles falaram aqui, ó, né, que os fariseus frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Aqui eles estavam querendo repreender Jesus, porque os discípulos de Jesus naquele momento não estavam jejuando. Jesus, porém, lhes disse, podeis fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto está com eles o noivo? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, naqueles dias sim jejuarão. Naqueles dias que são os nossos dias, né? Nesses dias eles jejuarão, por quê?
Porque a carne vai gritar muito contra quem que a carne grita? Contra Deus. Porque grita contra a palavra de Deus, que é a vontade de Deus nas nossas vidas. Também lhes disse uma parábola. Ninguém tira um pedaço de veste nova e põe em veste velha, pois rasgará a nova, e o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornando-se o vinho, e os odres se, o quê? Estragarão. O que é odre? Nosso corpo é o odre. Então Deus está falando aqui, não tem como eu derramar do meu espírito, da unção, tá, gente? Porque o espírito já foi derramado, desculpa. Da unção de Deus na sua vida em odres velhos, em odres que não são mortificados, em carne que está gritando. Tem como eu derramar unção sobre odres que são renovados. Porque aí um vai conservar o outro. Porque se derramar a unção do Espírito no odre que não está sendo mortificado, aquele odre, que é o corpo, vai o quê? Se arrebentar. Entenderam? Entendeu, gente? Amém? Então, o jejum vai levar o quê? O odre para uma condição de mortificação. Para que o Espírito de Deus venha com uma unção que vai nos fortalecendo a cada dia. A cada dia nós vamos ser fortalecidos por essa unção. Essa unção que renova todas as coisas. Sabe? Essa unção que faz você andar em novidade de vida. Você andar como filho de Deus na terra. O filho de Deus tem que andar em novidade de vida. É todo dia. Todo dia nós temos que expressar um renovo do Senhor nas nossas vidas, porque Jesus, Ele renova todas as coisas. E quando eu falo de renovo, é renovo em tudo. É mente, é no corpo. Né? A gente tem que ter essa alegria do Espírito de Deus nas nossas vidas. Tem que ter a vida, expressar a vida de Deus. Tem hora que a gente chega perto de filho de Deus, parece que está assim, um morto vivo andando na terra. Mas não é morto de mortificação na carne, não. É morto de desânimo, de agonia, de cansaço. Inclusive, eu acredito que deva ter saído assim uma hoste do inferno para jogar a palavra cansaço nos ouvidos dos filhos de Deus. Porque essa palavra nem deveria existir no nosso vocabulário. Não deveria. E agora você olha para o crente assim e já fala assim, estou cansado. Cansado de quê? Se você tem o Espírito de Deus que te renova. Que renova todas as coisas, que te fortalece. Que renova a nossa mente, o nosso corpo. A palavra de Deus fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Pois é. Ela não fala mais, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Presta bem atenção. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, se você vive cansado, desanimado, abatido, é porque Deus não está se alegrando com você. Tem coisas assim, gente, que em Deus é muito simples. É igual 1 e 1 é 2. Deus é a sua fortaleza? Amém? Tem como sair da sua boca 2 palavras? Deus é minha fortaleza e eu estou cansado? Não tenho. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanece o quê? Para sempre. Firme para sempre.
firme para sempre. Olha para vocês verem, naquele momento, né, de sofrimento de Jesus Cristo, ele chamou os discípulos para ir orar junto com ele. Né? Às vezes a gente fala com os irmãos para interceder, tem irmão que acha assim, cada um tem que se virar, né? Pedindo para orar. Jesus chamou os discípulos para poder subir com ele, né, ali no jardim de Getsêmani, para orar junto com ele, para estar a unidade do corpo de Cristo. Jesus ensinando a nós sobre a unidade do corpo de Cristo na terra, porque ele mesmo chamou os discípulos para estarem junto com ele. E depois Jesus chegou perto deles e falou o que com eles? Mas nenhuma hora vocês puderam vigiar comigo? Nenhuma hora. Entende? Tem coisas que são assim. Aí, quanto tempo eu devo orar? No mínimo 1 hora, né? Porque Jesus falou, nem 1 hora vocês puderam vigiar comigo? Tá vendo como que as coisas vão clareando? E um dia desse a gente fez uma reunião aqui, eu falei, irmãos, tem que ser no mínimo 1 hora de oração em línguas por dia. Eu não tinha prestado atenção nessa palavra. Depois o Espírito Santo me levou nessa palavra e falou, é 1 hora mesmo, o mínimo. Porque Jesus falou, nem 1 hora vocês puderam orar comigo. Nem 1 hora. E eu acredito que Jesus estava ali orando em línguas porque o sofrimento dele estava grande. E ele deixou o Espírito Santo interceder por ele para quê? Para não ser feita a vontade dele, e sim a vontade de Deus, porque na hora que ele expressa, que está escrito na palavra, que ele fala, né, numa linguagem entendível para nós, ele falou, mas não seja feito, Pai, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a sua. Ele já tinha entendido já, porque o Espírito Santo já tinha intercedido por ele. Mas Jesus era Jesus. Jesus veio como um homem para vencer tudo, para que nós possamos vencer e para nos ensinar a andar nos passos dele. Amém? Então aqui, pelo contrário, o vinho novo deve ser posto em odres novos e ambos se conservam. Então, o jejum vai levar a minha carne, o meu odre, para um lugar de mortificação, de estar morto, para eu receber o renovo de Deus. E como a minha carne está fraca, eu não vou fazer a minha vontade. Vai ficar mais fácil obedecer o Espírito de Deus. Vai ficar mais fácil obedecer o Espírito de Deus. Aqui em Neemias 1, versículo 4. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Senhor do céu. Então, o tempo de jejum, o que é para você fazer? Orar. Você tem que orar. É a palavra de Deus que está nos ensinando. Vai orar para quê? Para se encher do vinho novo. Da alegria do Senhor, da força do Senhor, do renovo do Senhor, para não andar desmaiando por aí. Nos pensamentos, nos sentimentos, nas emoções, para não andar desmaiando quando olha uma situação e fala assim, não aguento mais. Jesus aguentou todas as coisas e nos deu condição de aguentar também. As práticas espirituais, oração em línguas, meditação na palavra, confissão, intercessão, que eu entendo que é uma prática espiritual. Entende? Tem outras práticas também, que são assim, princípios bíblicos. Só que eu não posso fazer uma
outra e deixar outra sem fazer não, porque cada uma prática espiritual vai operar num lugar. Adoração é uma prática espiritual. Cada uma vai operar num lugar. Eu oro em línguas, o Espírito Santo vem, intercede nas minhas fraquezas, me mostra o que eu preciso de mudar. Eu medito na palavra, o Espírito Santo vem e me mostra a palavra que vai lavar aquela fraqueza dentro de mim. Eu jejuo para quê? Para na hora que eu for escolher, eu ter força para obedecer o que o Espírito Santo de Deus está me falando. Entende? Então, não adianta, tipo assim, faz uma coisa, não faz outra. Agora, isso aí é você com Deus. Uma coisa eu tenho certeza, absoluta. O Espírito Santo conduz quem está andando no Espírito a fazer todas as práticas. Aí o tempo é seu com o Espírito Santo que vai te mostrar. Entende? O Espírito Santo ensina a respeito de todas as coisas. Ele ensina a respeito de tudo que você precisa para a sua vida mudar. Para o seu caráter ser o caráter de Cristo. Quando essa palavra que fala sobre que o Espírito Santo ensina todas as coisas, ele está falando pessoalmente com cada um de nós. Te ensina a mudar. Te ensina a renovar a mente. Te ensina a mortificar a sua carne. Entende? Nós temos que compreender essa palavra pelo Espírito. Você sabe por quê? Porque tem pessoas que falam assim, o Espírito Santo me ensina todas as coisas, então eu não preciso congregar. Errado. Tem coisas que você vai aprender com seus irmãos. Tem coisas que você vai aprender com seus irmãos. Então, o Espírito Santo te ensina a respeito de todas as coisas, para você mortificar a sua carne, para amar os seus irmãos, para andar junto com eles, para perdoar quantas vezes forem necessárias, para andar quantas milhas forem necessárias, para estender a sua mão àquela pessoa que estiver necessitada, para quebrar o jugo da sua vida. Para despedaçar o jugo, para anular o falar injurioso na sua vida. É isso que o Espírito Santo está falando nessa palavra quando ele fala, que ele ensina a respeito de todas as coisas. Para suprir as nossas necessidades. Amém? Vamos ler 2 Timóteo 2:21. Vamos ler mais em cima aqui. 2 Timóteo 2, a partir do versículo 15. Procura apresentar-te a Deus. Olha só, o jejum te leva para esse lugar aí, tá? Para você se apresentar a Deus como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer. Olha, você vê, quando você conversa fiado fora da palavra de Deus, a linguagem corrói como um câncer. Deus comparando o que é um falar injurioso. Uma fala fora da verdade de Deus. Por quê? A fala que está fora da verdade de Deus, ela destrói a vida.
Começa pela vida da própria pessoa e sai destruindo tudo ao redor dela. Quem não tiver posicionado em Deus, vira um avalanche. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui Himeneu e Fileto. Aquilo até citou, né, o nome de quem estava lá. Que às vezes a gente fica assim, mas eu não posso falar nada com o irmão, não, né? Porque, irmãos, a palavra de Deus fala que você pode tirar o argueiro do seu olho primeiro, e se você não tem aquele argueiro no seu olho, você deve repreender o irmão que você está vendo fora da verdade, sim. Não tem esse negócio. A palavra de Deus fala que é para nós exortarmos uns aos outros, para que ninguém seja endurecido pelo engano do pecado. Às vezes aquela pessoa está ali naquela situação, ela não está nem vendo. Agora Deus te mostrou, não é para você condenar aquela pessoa. É para você amar aquela pessoa de uma tal forma que você vai vir falar com ela, conversar com ela no amor de Deus, porque você é um odre novo e recebe o vinho novo. E se você recebe o vinho novo, você anda no amor. O amor é o termômetro espiritual da vida de qualquer pessoa. É o amor de Deus. Eu quero saber quanto que eu estou andando, que eu estou sendo espiritual. Mede o tanto que você está amando as pessoas como Jesus te ama. Rapidinho você vai saber se você está espiritual ou não. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé de alguns. Estavam falando o quê? Heresia. Tudo que você ensina que não é revelado pelo Espírito de Deus, está fora da palavra, é heresia. A gente tem que ter muito cuidado. Porque nós temos, né, às vezes, aquele mania, orgulho, ou sei lá o quê, de querer saber a respeito de tudo. Então a pessoa te pergunta uma coisa e você nem sabe. Aí você vai lá e inventa. Porque você quer mostrar que você sabe. Aí você vai ensinar errado. E se você está ensinando algo contra a palavra de Deus, é uma heresia. É ou não é? É uma heresia. Pois se Deus está falando que é assim, você vem e fala que é diferente. Então aqui, essas pessoinhas estavam fazendo aqui. Estavam fazendo isso. Entretanto, o firme fundamento, versículo 19. E olha para você ver, ainda estava conseguindo perverter a fé de alguns. Porque se você dá ouvido, você está correndo risco também, tá? Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparta-te da injustiça. A mesma coisa que falou lá em Isaías 54. Aparta-te da injustiça. 58, desculpa. Aparta-te da injustiça, todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de honra e de prata. Há também de madeira, de barro. Alguns para honra, outros para desonra. Está falando do vaso, está falando do odre. Assim, pois, se alguém a si mesmo, cada um é responsável pela sua purificação. Eu, como pastora aqui, eu não sou responsável pela purificação da vida de ninguém. E nem tão pouco eu sou responsável se você pratica o que está sendo ensinado ou não. Cada um é responsável por si mesmo. A minha responsabilidade é com a minha vida.
andando no que eu estou ministrando, no que o Espírito Santo ministrou para mim ministrar. Me ensinou primeiro. Então aqui, ora, numa casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para honra. Então eu te pergunto, é Deus que escolhe o vaso que vai ser para honra ou vai ser para desonra? Não. É cada um que escolhe ser para honra ou ser para desonra. É cada um que escolhe se vai mortificar o odre para receber o renovo. Mortificar a carne. O jejum ajuda bastante, viu? Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Por quê? Porque o Espírito Santo vai poder derramar unção sobre aquele odre. Vai poder derramar o vinho sobre aquele odre. E aquele odre vai ser para a honra. Ele vai estar preparado para toda boa obra que o Espírito Santo viu. Amém, igreja?